posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas está começando agora. Que Deus te abençoe sempre. Você já começou o dia sem qualquer perspectiva? Numa sensação de um coração vazio? Um coração insatisfeito com as situações que te cercam? Você precisa olhar para o Senhor Jesus ainda agora. A palavra do Senhor em João capítulo 6, verso 35 diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A única maneira de você preencher os vazios do seu coração é crendo, é se entregando a Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é o pão, onde você prova desse pão, você jamais terá fome. Ele é a água que desce do trono de Deus, onde você toma dessa água, você jamais terá sede. Para você ter uma satisfação plena no seu coração, só tendo Jesus como Senhor da sua vida. Ainda nesse mundo nós podemos desfrutar do modo glorioso de vida, que é temendo ao Senhor e vivendo para o Senhor. Mas você pode continuar a vida de acordo com as suas forças, de acordo com aquilo que o mundo dita, e você sempre será vazio. Nunca chegará a encher o seu coração de alegria. Só o Senhor pode te trazer a paz, pode te trazer o vigor, a ousadia para lutar. Chegue-se ao Senhor Jesus. Convide-o para morar no seu coração. Prove o que é ter Jesus no coração. Além de você ter agora um coração cheio, você terá uma vida na eternidade do Senhor. Que Deus te abençoe e que nesse dia você busque ao Senhor Jesus em todas as suas atitudes. Quero conversar hoje com a Cíntia. Cíntia tem uma experiência de vida com Cristo desde a sua infância. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É com grande alegria que eu recebo no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Cíntia Costa Mendes Silva. Deus te abençoe. Amém. Cíntia, a tua história é diferente da maioria das histórias do povo evangélico, porque você nasceu num lar totalmente estruturado na palavra. Graças a Deus. Amém. E isso vem do seu bisavô. Como é que foi a história do seu bisavô? Então, há muitos anos atrás, meus bisavós moravam na roça ainda, né, no Caxambu, ali, município da Bandeira do Sul, né? E eles foram evangelizados, né, nesse período. Meu bisavô se converteu adulto e meu avô já teve o privilégio de crescer num lar cristão. Então, desde o meu avô, né, a minha família já tem esse privilégio de conhecer a palavra de Deus, de poder servir a Deus. E naquela época era uma época difícil, né? Eles moravam na roça, não tinham muitos recursos financeiros e caminhavam um tempinho longo até chegar na igreja, mas iam com muita alegria, com muita satisfação. Meu avô conta algumas histórias com relação à distância, as dificuldades para chegar na igreja, tinham que ir de cavalo, muitas vezes a pé, mas era uma alegria sempre para eles. E desde novo meu avô sempre teve já atividades na igreja, sempre gostou de participar, foi um pregador e graças a Deus é até hoje. Agora, Cíntia, hoje é diferente. Parece que as pessoas vão na igreja muitas vezes como num desfile de modas. E naquele tempo do seu avô, eles tinham que ir muitas vezes descalço para usar o sapato só na hora que chegasse à igreja. Realmente, meu avô conta algumas histórias nesse sentido. Eles tinham sapato sim, mas eles iam a pé para não estragar o sapato, para não sujar o sapato. Quando eles chegavam próximo à igreja, eles lavavam os pés e calçavam o sapato para chegar bonitinho no culto. Agora, somente a alegria no Senhor Jesus é que leva a pessoa a fazer um projeto desse, não é? É verdade, com certeza. Agora, você já nasceu aqui em Poços de Caldas, sua mãe também. Uhum. E você foi educada dentro da igreja evangélica, dentro de uma sala de escola dominical, dos cultos, dos trabalhos semanais. E uma coisa que penso que pesou muito na sua vida
Você aprendia na escola dominical e seus pais confirmavam essas lições, vivendo também para Cristo durante a semana. Hoje, nós temos casos diferentes, que as pessoas vão à escola dominical, mas que quando retornam aos seus lares, é tudo diferente da palavra. Você concorda com isso? Infelizmente, a gente vê realidades não muito boas nesse sentido, né? Mas para mim foi mesmo um privilégio. Os meus pais são cristãos e se importavam com isso, se importavam com a minha formação na igreja. E assim, não que nós não passamos dificuldades em muitos sentidos quando eu era criança e adolescente, de várias formas, de doença financeira e outras coisas também. Mas a gente poder contar com Deus dentro de casa é algo assim que não tem nem palavras, né? Faz toda a diferença. O testemunho dos pais, ele pesa muito na vida do filho. Porque tem pais que falam, filho, faça dessa maneira, mas eles fazem o contrário. Você, graças a Deus, teve um lar bem estruturado também nessa parte. Graças a Deus, foi mesmo um privilégio. Eu lembro assim de vezes, que até comentei com o senhor, que às vezes estando doente, com dor de garganta, ou essas enfermidades infantis mesmo que a gente tem, que além dos remédios, sempre minha mãe estava ali, orando comigo, com meu irmão. Mais do que o remédio, a gente crê mesmo que o que nos curava, o que nos sustentava era a oração mesmo. Amém. Agora, Cíntia, você muito cedo iniciou as suas atividades de responsabilidade na igreja. A partir dos 8 anos, mais ou menos, você iniciou então corais, ali a ajudar na educação infantil das crianças. Isso foi bom para a sua vida? Com certeza. Eu creio que a gente estar à frente dos trabalhos da igreja é um aprendizado para a vida toda. A gente aprende a falar, a gente aprende a respeitar as pessoas, a gente aprende a trabalhar em conjunto. O aprendizado que a gente tem na igreja, mais do que um aprendizado cristão que nos ensina valores, ele é um aprendizado para o dia a dia da nossa vida. A gente aprende a se comunicar melhor, a ser pessoa melhor, a lidar em grupos diversos, a gente aprende muito. E desde pequena eu tive responsabilidade, sim, já participei de diversos ministérios dentro da igreja. Por exemplo, coralzinho infantil, coreografia, já dei aula na escola dominical na classe de jovens e adolescentes. Hoje eu toco teclado, e então eu ajudo na equipe de louvor, auxiliei no grupo de oração. Então, assim, é um privilégio, a gente sempre aprende, é muito bom. A gente que ganha mais. Agora, Cíntia, você conheceu hoje o seu esposo dentro da igreja, e o seu esposo, junto com você na banda da igreja ali, ele te pediu em namoro muito cedo. É verdade. Com 14 anos de idade. Ele foi lá e pediu para o seu pai. Corajoso. Como é que era esse namoro? Como é que era? É o namoro de hoje, que a pessoa sai, some com o namorado e volta? Como é que era o negócio? Não, meu pai era bem linha dura. No começo a gente acha meio ruim, fala assim, nossa, poxa vida, eu não posso nem tomar um sorvete mais demorado, que o pai já está cobrando um horário. E realmente foi bem por aí. Eu e o Marcelo, a gente tinha que obedecer uma série de horários, não podia pisar fora da linha, mas eu creio que, assim, embora tenha sido cedo, creio que foi um início de namoro no tempo de Deus. O Marcelo foi, conversou com os meus pais, pediu minha mãe em namoro, foi aquela cena, assim, de princesa mesmo, né? Que na época eu fiquei muito feliz. O namoro, até os 16 anos, o Marcelo ficou aqui no Brasil, depois teve um período que ele foi para os Estados Unidos e ficou 4 anos lá. Nesse período a gente continuou namorando, a gente manteve o relacionamento, manteve o respeito, manteve a fidelidade. Depois ele voltou, ficou mais 2 anos e pouco aqui e aí nós casamos. Agora é interessante quando você falou em manter o respeito. Manter o respeito com Deus é um casamento, é um namoro santo. Hoje a sociedade diz que uma pessoa casar virgem é algo que não pode acontecer. Isso é a sociedade, o sistema do mundo. Agora, você e seu marido fizeram uma opção para com Deus, de esperar o casamento para se conhecerem intimamente. Você acha que isso foi uma escolha acertada ou não? Foi a melhor escolha. Durante a faculdade, durante períodos de estudo, muitas amigas chegavam a falar, nossa,
isso não existe, você é doida. E aí depois, e se não der certo depois? Mas especificamente com relação a isso, a área sexual, Deus que criou o relacionamento. Então ninguém melhor que Ele para nos ensinar, para nos mostrar, para nos fazer o melhor casal possível. Agora, esse Deus é um Deus de santidade, né? Com certeza. Separado do pecado realmente. Agora, quer dizer que as pessoas hoje, muitas vezes, elas atropelam, né? Essa fase. E você teve um casamento, como você começou um namoro de princesa, teve um casamento de princesa também. Graças a Deus. E Deus honrou. Deus honrou. Essa espera. Porque durante o tempo da faculdade, certamente você teve convites para festas, para alguma coisa assim. Muitos. Que te afastasse do Senhor. E você chegou aí numa festa, né? Como é que foi a tua estadia nessa festa? No primeiro ano da faculdade, todo mundo se organizando para o grande primeiro churrasco inaugural da faculdade. E era assim, 3 horas da tarde, na casa de um colega, um horário totalmente inofensivo. E eu comentei com os meus pais, que eu estava pensando em ir, meus pais na época moravam nos Estados Unidos, comentei por telefone. Falei assim, não, eu vou nesse churrasco. E eu cheguei, foi uma verdadeira decepção, porque não tinha nada para comer, pelo contrário, só bebida, um ambiente bem complicado. Eu fiquei menos de 1 hora e fui embora. E depois disso, eu não tive coragem de voltar em nenhum outro mais, né? Foi bem traumático, assim, para mim. Mas você acha que a sua posição manteve você mais firme no Senhor? Com certeza. Deus, Ele vai dando forças pra gente e, ao mesmo tempo, Ele não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar alegria, Ele não deixa a gente se frustrar. Pelo contrário, cada vez que a gente diz um sim para Deus, Deus diz muitos outros para nós. Amém. Então, é muito bom. Você se formou, né, advogada, e você hoje tem um comércio de produtos evangélicos. Uhum. Hoje, quando a gente fala em produtos evangélicos, as pessoas pensam que você pode aceitar qualquer coisa. Você é criteriosa para escolher os produtos evangélicos que você põe na sua loja, ou você acha que falou de que é evangélico, você põe qualquer coisa? Não, a gente tenta assim tomar um cuidado, fazer compra é muito difícil em qualquer área, mas principalmente nessa. E mais do que isso, a gente ora, a gente coloca a mesa diante de Deus para que desde um pequeno folheto que saia da nossa loja, seja mesmo com o direcionamento de Deus, para atingir outras pessoas, porque por mais que a loja hoje seja o nosso sustento, nosso principal objetivo é poder servir a Deus e agradar a Deus. Então, dependendo da nossa escolha, se a gente achar que Deus não for concordar com ela, é melhor a gente deixar para lá. Agora, Cíntia, tem uma pergunta também que eu queria fazer para você, porque as pessoas falam que aqui no Brasil, se você for andar corretamente no seu estabelecimento, no seu comércio, na sua profissão, você quebra. Dá para pagar os impostos certinhos, dá para andar do jeito que o Senhor quer, mesmo no comércio, e sobreviver? Deus, Ele nos honra. Ele tem nos honrado dia após dia. E é interessante mais uma coisa. Bom, dá, a princípio, né? Respondendo sua pergunta, pastor. Mas outra coisa que eu queria falar é, nós que trabalhamos assim do comércio, temos o nosso sustento do comércio, a gente não sabe no final do mês, assim, o valor que a gente vai ter. Então, nós aprendemos a depender do Senhor dia após dia, a confiar nele dia após dia. E isso tem nos aproximado mais de Deus, inclusive. Isso é confiar na provisão do Senhor. Exatamente. Que é um Deus que traz a provisão de acordo com a sabedoria dele. Uhum. E isso é fé. E dá para ter fé em todas as áreas, não é verdade ou não? Uhum. Em qualquer lugar que a gente tiver, a nossa fé tem que ser no Senhor. Exatamente. Agora, o povo evangélico hoje, de certa maneira, está um povo um pouco volúvel. E quase que o mundo, ele tem exercido uma pressão muito grande dentro da igreja. E conforme a liderança, tem deixado que o mundo penetre na igreja. E, ao invés da igreja ser a luz do mundo, o mundo é que tem feito a igreja mudar. Como é que você vê isso? Infelizmente, a gente pode observar algumas atitudes estranhas, né? Mesmo dentro do povo de Deus. Eu não tenho uma explicação, mas eu acho que Deus se entristece muito com isso. Então quer dizer que nós devemos usar da palavra para ser o prumo da nossa vida. Aquele que vai dar o alinhamento, que não vai deixar entortar, que vai manter reto, é a palavra de Deus. Com certeza. Agora, muitas pessoas que ainda não têm Jesus,
elas têm dificuldade de confiar na Bíblia, que elas pensam, se você ler esse livro, você vai ficar louco. Isso acontece? Então, né, na verdade, a Bíblia é o livro mais maravilhoso que tem, mas a gente só consegue entendê-lo se a gente usar da fé mesmo. Amém. É o Espírito Santo que trabalha no coração. É o Espírito Santo que vai trabalhando no nosso coração. Mas a partir do momento que a gente deixa ele trabalhar e deixa as coisas acontecerem mais por conta de Deus do que pela nossa conta, a Bíblia é um livro fundamental na nossa vida. Você quer deixar um versículo para as pessoas que nos assistem? Quero, posso sim. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 8, e diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu sempre penso o seguinte: a gente tem que manter o nosso pensamento em Deus, manter coisas boas no nosso pensamento. Por quê? Porque se a gente não tomar decisões antes, se a gente não ocupar, não alimentar o nosso pensamento com coisas boas, com a palavra de Deus mesmo, depois, durante, assim, as circunstâncias de vida difíceis que tem na nossa vida, é muito mais difícil a gente acertar. Mas quando a nossa mente, o nosso coração está cheio das coisas de Deus, é muito mais fácil a gente acertar na hora da dificuldade. Amém. Cíntia, Deus te abençoe muito. Amém. Que você continue sempre na luz de Cristo. Amém. Amém? O programa Restaurando Vidas volta já já. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar em um texto que se encontra na palavra do Senhor, no Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 25. Diz a palavra do Senhor: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra nos traz vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu tens preparado, Senhor, palavra de vida eterna para aquelas pessoas que estão em desconsolo, Senhor, estão aflitas de alma. No nome de Jesus, que através da tua santa palavra haja transformação de vida, cura, poder e milagre. Eu peço e agradeço em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Um homem que tem uma vida diferente, um homem que espera Jesus, mas espera de uma maneira convicta. Um homem que já de idade, ele aguardava ansiosamente o Senhor Jesus.
Este homem se chamava Simeão, homem justo, homem piedoso, um homem que andava de maneira reta, de maneira diferenciada do mundo, um homem que praticava justiça, um homem que, se nós fôssemos trazer aqui as suas atitudes para o dia de hoje, era um homem que obedecia a Deus, temia o Senhor, e um homem que honrava a Deus nos seus compromissos seculares. Hoje nós temos muita dificuldade de encontrar servos do Senhor, porque essas pessoas vivem dentro da igreja de uma maneira, mas quando saem fora para continuar a sua vida ali, elas dão um testemunho totalmente desfavorável à palavra de Deus. Simeão não, era um homem que andava na justiça. E era um homem piedoso, um homem cheio de fé, um homem que cria naquilo que não via, um homem que aguardava Jesus como Salvador. As pessoas aguardam Jesus hoje por vários motivos. As pessoas hoje estão até pegando uma onda, né? Eu sou evangélico, eu sou gospel. Elas querem mais os benefícios de Jesus do que ter Jesus no coração. Querer Jesus é estar disposto a uma renúncia completa do eu, é estar disposto a mudar a minha vida por amor a Jesus. Este homem era um homem diferente, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Nós vemos pessoas hoje que se dizem cheias do Espírito Santo. Umas mostram até alguns sinais, dizem que a manifestação do Espírito Santo tem que passar por falar em muitas línguas ou línguas estranhas. Isso realmente Deus pode abençoar, mas não é o primordial e nem o essencial. E o Espírito Santo, ele derrama os dons de acordo com o que ele quer para o crescimento do reino. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ama a Cristo Jesus. Amar a Cristo é viver para Ele. Amar a Cristo é falar, olha, eu gosto disso, ou melhor, a minha carne, ela é atraída por isso, mas isso vai contrário à palavra de Deus. Então agora eu estou saindo desta vida, eu estou saindo desses costumes e dessas manias, porque eu amo a Deus. Viver pelo Espírito Santo é deixar que Ele te leve a lugares que Ele quer que você vá. Você já entrou em algum lugar e o Espírito Santo falou para você, não entre aí? Você já tomou algumas decisões e o Espírito Santo disse, não tome a decisão tal? Muitas vezes nós estamos resistentes ao Espírito de poder. Simeão não era assim. Simeão era um homem movido pelo Espírito Santo. Então ele foi ao templo, porque o Espírito Santo o levou ao templo. Interessante. Nós cremos que Deus sabe todas as coisas. Nós cremos que Deus pode todas as coisas. Nós cremos que Deus nos ama. E nós sabemos que Ele enviou o Seu Filho por nós. Mas quando Ele envia o Seu Espírito Santo para direcionar a nossa vida, no nosso coração nós falamos, não, Espírito Santo, eu mesmo sei tomar as decisões. Você pensa que não acontece isso na sua vida? Quando você recusa a orientação do Espírito Santo e toma suas próprias decisões, você está infringindo a lei do Senhor. O zelo do Senhor está sobre a sua vida, mas você o recusa. Simeão era um homem diferente porque ele era movido para qualquer direção que o Espírito o enviasse, ele obedecia, ele fazia, ele ia com convicção. Você é um crente, um cristão, um convertido convicto? Hoje nós estamos muito no modelo do simpatizante ao evangélico. Pessoas que vão a uma igreja, pessoas que vibram ali com os cânticos espirituais, pessoas que choram nas pregações da palavra, pessoas que vão à frente e fazem ali uma confissão de fé, mas que saem e esquecem tudo aquilo, continuam numa vida totalmente direcionada pelo eu. Eu quero chamar a tua atenção nesta manhã. Deixa o Espírito Santo te mover, deixa o Espírito Santo te levar. Tem uma música do mundo que diz assim, deixa a vida me levar. Essa música ela não está de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos cantar, deixa o Espírito Santo me levar. Este sim não falha, este não erra e este quer o melhor para a sua vida. Simeão, por ser um homem abençoado e por ser um homem temente a Deus, ele toma nos braços o próprio Jesus.
Ele toma nos braços o menino Jesus ali com 8 dias, e agora ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Interessante se nós olharmos para um homem guiado pelo Espírito Santo. Jesus ainda não manifestara os seus milagres, Jesus ainda não iniciara o seu ministério, era apenas um menino, era apenas uma criança de colo. Mas Simeão não amava Jesus pelo que Jesus poderia fazer, ele amava porque ele tinha Jesus como Salvador antes de qualquer sinal do próprio Jesus. Ele cria na palavra e ele estava convencido de que o Espírito Santo lhe revelara com maneira de autoridade e certa que aquele era o Filho de Deus, o tão prometido. Quantas pessoas hoje vão atrás de Jesus só pelo milagre, só pela busca do pão, só pela busca da prosperidade? Quantas igrejas hoje têm chamado a atenção para a prosperidade, levando pessoas ao erro, fazendo pessoas ofertar aquilo que não pode, que nem querem na igreja, vendendo bênçãos, vendendo indumentárias dentro da igreja. Para quê? Nós temos que olhar para Jesus primeiro como Salvador, aquele homem que pode mudar os corações, aquele homem que antes dele poder curar um câncer, dele poder mudar o meu comportamento no meu casamento, ele pode me salvar. Simeão olhou para ele como Salvador, mesmo sendo um bebê. Você tem olhado para Jesus assim? Você tem sido desejoso de encontrar Jesus? Você que já se diz cristão, você tem obedecido e vivido para Jesus? Este homem, ele tinha o discernimento, porque o próprio Espírito Santo lhe revelara. E ele sabia que Jesus não era aquele que ele iria atrás só quando estivesse num aperto. Assim como quando você era criança, você assistia um filme que tinha um gênio e tinha uma lâmpada e você esfregava aquela lâmpada e fazia ali alguns pedidos de desejo. Jesus não é assim. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é o pão que desce do céu. Jesus é aquele que o dia que você experimentar, que você realmente chamar e convidar e abrir o seu coração para Ele reinar na sua vida, você viverá uma fase única, você viverá a plenitude da salvação no seu coração. Você olhará para a crise e você dirá assim: o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Você verá as pessoas ali se acabando na droga e você vai ter agora compaixão, porque o nosso Jesus é um Jesus de compaixão e Ele está vivendo no seu coração. E quando você olhar para o drogado, você vai falar: Senhor Deus, salva essa alma, tira essa alma das drogas. Você não vai mais ser aquela pessoa que condena, mas você vai passar a amar. Convide Jesus para reinar na sua vida, mas não apenas como um convite da boca para fora, com um coração rasgado, com um coração humilhado na presença dEle. Deixa Ele gerenciar a sua vida. Ele te ama e quer o melhor para você. Experimente Jesus na sua vida. Simeão, então, ele viu a salvação e ele saberia que isso era luz para os gentios. Ele iria trazer luz, ele iria trazer um novo rumo para aqueles que eram isolados da sociedade, discriminados pela sociedade. Nosso Jesus não faz acepção de pessoas. Você pode estar hoje no fundo do poço, talvez você esteja encarcerado, talvez você esteja excluído da sociedade, talvez você seja uma pessoa hoje com valores totalmente deturpados no seu coração, uma pessoa viciada em alguma coisa, mas Jesus pode te fazer novo hoje. Apenas creia e se entregue a Ele. Ele mudará o seu coração. Eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoa essa pessoa, Senhor Deus, que está aflita hoje. Ela sabe que precisa de uma modificação. Jesus, tem misericórdia dessa vida, opera transformação, renova esse coração, salva essa vida, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que pelo teu nome essa pessoa seja curada, liberta, sarada, transformada e salva, em nome de Jesus. Amém.
Procure uma igreja perto da sua casa, mas não procure uma igreja qualquer. Confira na palavra se o ensinamento dessa igreja está de acordo com Deus. Que Deus te abençoe e que você seja muito feliz com Jesus. Posso clamar pela fé, posso enxergar.